E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A bomba caiu no Parque São Jorge como um raio em tarde sem número nuvem. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu punir o Corinthians com a perda de 3 pontos no Campeonato Brasileiro 2025 após o embate polêmico contra o Fluminense, gerando um efeito dominó que ameaça reconfigurar o destino do clube na temporada. A medida, tomada após julgamento relâmpago na sede do STJD no Rio de Janeiro, pegou torcida, diretoria e até mesmo o elenco profissional de surpresa. O Timão, que já vinha enfrentando uma campanha instável dentro das 4 linhas, agora se vê ainda mais pressionado na tabela, em um momento crucial do campeonato. O motivo da penalização envolve a escalação irregular de um jogador suspenso, cuja documentação não teria sido atualizada no sistema da CBF a tempo da partida contra o Fluminense. O Corinthians nega qualquer irregularidade e afirma que a responsabilidade seria da Federação Paulista e da própria CBF. No entanto, a decisão do tribunal foi dura e imediata, 3 pontos retirados do clube, além de multa financeira de R$50 mil. A diretoria já prepara recurso, mas os danos esportivos e psicológicos já se fazem sentir. No momento da decisão, o Corinthians ocupava a 13ª colocação, com 29 pontos em 24 rodadas, tentando se afastar da zona da degola. Com a penalidade, caiu para a 16ª posição, colado no Z4 e com saldo de gols inferior ao do primeiro time da Zona Vermelha. A tensão nos bastidores aumentou, e o clima nos treinos no CT Joaquim Grava passou de concentração à indignação. A comissão técnica, liderada interinamente por Rafael Laruxi após a saída de Antônio Oliveira, viu-se obrigada a reorganizar o emocional do elenco com urgência. Entre os jogadores, o abatimento era visível. O experiente zagueiro Gustavo Henrique, contratado no início da temporada junto ao Real Valladolid, expressou sua revolta ao deixar o gramado após treino fechado. Já o meio-campista Ranieri, um dos poucos destaques do time na campanha até aqui, pediu foco e união. Temos que levantar a cabeça e lutar dentro de campo. O que vier de fora, a diretoria resolve. A fala do camisa 14 ecoou nas arquibancadas da Fiel, que se dividiu entre indignação com a decisão do STJD e cobranças à gestão do clube. Do lado da diretoria, Leandro Cantanhede, gerente de futebol, tratou o caso como erro administrativo passível de revisão e garantiu que a equipe jurídica do clube já está mobilizada para tentar reverter a decisão. Enquanto isso, nos corredores do Parque São Jorge, aumenta a pressão sobre o presidente Augusto Melo, que vinha tentando acalmar os ânimos da torcida após uma temporada de altos e baixos e promessas de SAF que ainda não se concretizaram. A arbitragem da partida contra o Fluminense, disputada na Neoquímica Arena, já havia sido alvo de polêmicas por conta de um pênalti anulado nos acréscimos e da expulsão de Gabriel Moscardo após revisão do VAR. Agora, com a penalização do STJD, o jogo que terminou em empate por 1-1 se tornou um divisor de águas dentro do clube. A partida, que já havia deixado gosto amargo, agora carrega o peso de uma virada dramática na trajetória corintiana. A torcida organizada Gaviões da Fiel emitiu nota oficial cobrando mais profissionalismo da diretoria e maior transparência nas decisões do clube. Em grupos de WhatsApp e redes sociais, a revolta tomou conta. Muitos apontaram o episódio como reflexo da falta de organização interna, outros acusaram perseguição por parte do tribunal, e houve quem pedisse mudanças radicais no departamento de futebol. A pressão popular promete esquentar ainda mais os bastidores nos próximos dias. No campo esportivo, a equipe precisa reagir rápido. O próximo compromisso do Timão será contra o Cuiabá fora de casa, um duelo direto na briga contra o rebaixamento. O técnico interino já sinalizou mudanças, podendo escalar Romero mais recuado e dar chance a jovens como Breno Bidon, que vem se destacando nas categorias de base. A expectativa é que o time entre em campo com espírito de decisão, afinal, qualquer tropeço agora pode custar caro. A temporada 2025 vinha sendo marcada por tentativas frustradas de recuperação. O Corinthians, que teve reforços como Félix Torres e Hugo Souza no elenco, jamais conseguiu emplacar uma sequência consistente de vitórias. O ataque sofre com baixa produção,
e o setor defensivo, embora reforçado, continua dando sustos. A perda de pontos amplia a necessidade de resultados imediatos e transforma cada jogo restante em uma verdadeira final. Mesmo com os problemas, a esperança ainda vive no elenco. O atacante Pedro Raul, artilheiro do time com 8 gols no campeonato, garantiu que ninguém vai abaixar a cabeça. O camisa 9, que vive bom momento após retorno de lesão, será peça-chave na reta final. Ao seu lado, Wesley e Yuri Alberto tentarão desafogar o setor ofensivo, que carece de maior entrosamento. A pressão será intensa, mas é justamente nesses cenários que o Corinthians costuma mostrar sua força histórica. A punição do STJD, mesmo se revertida posteriormente, já causou estragos. O abalo emocional, as críticas públicas e o impacto direto na tabela deixaram cicatrizes. A comissão técnica terá trabalho dobrado para manter o foco, ao mesmo tempo em que precisa administrar a desconfiança da torcida. O campeonato não espera, e cada rodada se torna mais tensa com o passar do tempo. Fora das 4 linhas, a diretoria se vê obrigada a agir com mais firmeza. A perda de pontos expôs fragilidades administrativas e deixou evidente a necessidade de revisão interna de processos, especialmente nas áreas jurídica e de registros. Casos como esse, além de comprometerem o desempenho esportivo, colocam em xeque a reputação institucional do clube. A resposta precisa ser rápida e eficaz. Com 14 rodadas ainda por disputar, o Corinthians terá que transformar a indignação em combustível. A trajetória até aqui foi tortuosa, mas a camisa pesa, e o elenco sabe disso. A Neoquímica Arena continuará pulsando, e a Fiel promete fazer sua parte nas arquibancadas. Resta ao time corresponder dentro de campo e mostrar que, mesmo sob ataque, o Corinthians não se curva. Enquanto a diretoria trava batalhas nos tribunais, a bola volta a rolar, e com ela, a urgência por vitórias. A punição do STJD entrou para a história recente do clube como uma ferida aberta, mas também como uma chance de ressurreição. O Corinthians já superou tempestades maiores. Resta saber se, desta vez, conseguirá reencontrar o caminho antes que seja tarde demais. O relógio corre, o Brasileirão não espera, e a Fiel exige resposta imediata. A única certeza é que, gostem ou não, o Timão precisará de mais do que talento para sair dessa. Vai precisar de raça. Vai precisar de alma. E vai precisar de Corinthians. Olá, torcedor do Timão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A notícia da penalização imposta pelo STJD não apenas alterou a matemática da tabela como também escancarou o quanto os bastidores extracampo ainda interferem diretamente no desempenho esportivo dos clubes brasileiros. No caso do Corinthians, um time historicamente marcado pela superação e pela força da sua torcida, a retirada de 3 pontos pode significar bem mais do que um deslize jurídico. Trata-se de um alerta contundente sobre a fragilidade estrutural do departamento de futebol e da falta de sincronia entre gestão, bastidores e campo. O impacto não se limita à classificação, ele invade o vestiário, corrói a confiança e amplia o peso das decisões a cada rodada. Com um elenco que mistura juventude e experiência, o Timão já vinha enfrentando dificuldades para encontrar consistência tática e emocional. A ausência de um técnico efetivo após mais uma troca no comando técnico agravou a sensação de instabilidade. A chegada de reforços pontuais ao longo do ano, como Diego Palacios e Rodrigo Garro, pouco alterou a curva descendente de desempenho. As atuações seguem abaixo do esperado, e a penalidade imposta apenas reforça o cenário de turbulência. O clube, que sonhava com uma vaga na Sul-Americana, agora volta a conviver com o fantasma do rebaixamento, algo que parecia improvável no início da temporada. O discurso interno tenta focar na recuperação. Os bastidores do CT Joaquim Grava foram inundados por reuniões, avaliações e mudanças emergenciais. A ordem é resgatar o espírito combativo que tornou o Corinthians temido nas últimas décadas. Mas no calor da crise, esse espírito precisa se sobrepor à falta de padrão de jogo, à ausência de lideranças claras em campo e às dificuldades de fazer a bola entrar. Com a torcida ferida e um ambiente de pressão generalizada, qualquer deslize pode ser fatal.
A perda de pontos também reabre um debate que vinha ganhando corpo entre os conselheiros e torcedores mais antigos. Até que ponto a profissionalização do clube avançou de forma responsável? A atual diretoria prometeu mudanças estruturais, corte de gastos e maior controle nos bastidores, mas episódios como esse mostram que as promessas ainda não se materializaram na prática. A demora em registrar atletas, falhas na comunicação entre setores e decisões equivocadas têm custado caro demais para um clube com a grandeza do Corinthians. Nos bastidores da CBF, a punição ao Timão repercutiu como um exemplo de rigor disciplinar. Mas entre os torcedores, a percepção é de perseguição. A sensação de que o clube é alvo frequente de decisões controversas inflamou os ânimos. Em fóruns online, redes sociais e até programas esportivos, o debate ganhou volume. Muitos lembraram casos semelhantes envolvendo outros clubes que não receberam sanções tão severas. Outros apontaram para a falta de articulação política da atual gestão alvinegra nos bastidores do futebol brasileiro. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro segue implacável. Os próximos adversários do Corinthians incluem confrontos diretos contra times que também lutam para escapar da zona de rebaixamento, como Bahia, Criciúma e Atlético Goianiense. Com os pontos subtraídos, esses jogos se tornaram finais antecipadas. O time não pode mais se dar ao luxo de empatar em casa ou desperdiçar chances claras. Cada rodada virou um campo de batalha. E o elenco precisa entender isso com urgência. A Fiel, por sua vez, segue sendo o maior patrimônio do clube. Mesmo em meio ao turbilhão, promete lotar a Neoquímica Arena em apoio incondicional. Mas o apoio vem acompanhado de cobrança. A torcida exige raça, atitude, acima de tudo, respeito. As organizadas já prometeram protestos em caso de nova sequência negativa, e o tom das arquibancadas não será mais o mesmo. A paciência, que já vinha curta, chegou ao limite com a perda dos pontos. Agora, é tudo ou nada. Dentro desse cenário, alguns nomes começam a surgir como potenciais protagonistas da retomada. Jovens como Léo Mana, Biro e Matheus Araújo podem ganhar mais espaço, enquanto jogadores experientes como Kaká, Paulinho e Bruno Mendes precisam chamar a responsabilidade. A ausência de um líder absoluto no elenco tem sido apontada como uma das causas da apatia do time em campo. Talvez seja a hora de alguém vestir essa braçadeira simbólica e puxar o elenco para cima. Do lado jurídico, o Corinthians já ingressou com pedido de efeito suspensivo no STJD. O objetivo é recuperar os pontos perdidos enquanto o mérito do caso é analisado. Mas até lá, os efeitos práticos continuam valendo, na tabela, nos vestiários e na cabeça dos jogadores. É uma corrida contra o tempo, onde não há margem para erro. Se a reversão não vier, o clube terá que cavar sua salvação na bola, rodada após rodada, com a faca entre os dentes. Com apenas 2 meses restantes até o fim do Brasileirão, o Corinthians terá que fazer valer a força de sua camisa e a mística de sua torcida. Já não se trata apenas de recuperar pontos perdidos, mas de evitar que a temporada 2025 entre para a história como uma das mais trágicas da era moderna do clube. A campanha, que começou com desconfiança e foi marcada por altos e baixos, agora está em xeque definitivo. O momento exige mais do que desempenho, exige atitude. Ao olhar para a história, o torcedor se agarra em lembranças de ressurreições improváveis. De 2007 a 2012, o Corinthians passou do fundo do poço à glória eterna. O clube sabe o caminho da superação. Mas, para isso, é preciso que todos estejam remando na mesma direção: diretoria, jogadores, comissão técnica e torcida. Não há espaço para vaidade, nem tempo para politicagem. O foco precisa estar no campo. A urgência é real. E a camisa, sozinha, não joga. A penalização do STJD foi um golpe duro, mas não precisa ser o golpe final. Se bem administrada, pode ser o estupim para uma reação histórica. Cabe ao elenco transformar a revolta em performance, a indignação em gols, a pressão em combustível. O torcedor corintiano já viu muita coisa nesse mundo da bola. E sabe reconhecer quando é hora de se unir. Essa hora chegou. E não há mais tempo para desculpas. Do lado de fora, o mundo assiste. Do lado de dentro, a batalha começou.
O Corinthians, com seus erros e acertos, precisa mostrar por que é gigante. Os 3 pontos perdidos serão lembrados, sim. Mas o que vai definir o futuro do clube é o que será feito daqui para frente. E o momento de agir é agora. Porque no Corinthians, como diz a própria história, aqui é luta, é garra, é sangue no olho. Que assim seja. Até o apito final da última rodada. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.